Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal Yaxon Film. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o vosso like. Hoje vamos discutir o filme Sisu Road to Revenge, também conhecido como Sisu 2, que está previsto para 2025. A poeira da Finlândia pós-guerra ainda pairava pesada no ar, um manto cinzento sobre a paisagem escarpada que viu mais do que deveria. Acompanhamos Atami Corp, um homem que já tinha visto o inferno em pessoa. Um ex-soldado lendário, o Homem Imortal, cujas façanhas nos contos da Guerra da Continuação eram sussurradas com uma mistura de temor e respeito. Sua lenda não era forjada em discursos heróicos, mas sim no silêncio mortal com que despachava os inimigos, uma eficácia fria que parecia pertencer a uma era passada, mas que ainda residia em seus olhos vazios. A Atami não procurava glória. Ele buscava apenas o silêncio de um ouro recém-descoberto. Aquele metal precioso, encontrado no meio do nada, representava a chance de enterrar os fantasmas, de comprar um pedaço de paz. É quase poético pensar que um homem que sobreviveu a batalhas monumentais, cujas táticas poderiam encher manuais militares, agora se contentava com a simples alquimia do ouro bruto. Mas como a natureza tem um jeito irônico de testar a pureza, o destino, ou neste caso, um grupo de oficiais da SS nazistas em retirada, tinha outros planos. Esses oficiais, liderados por um homem cuja crueldade parecia ser diretamente proporcional à sua frustração com o rumo da guerra, tropeçaram no destino de Atami. Eles eram os abutres tardios, buscando os últimos despojos antes que o inverno da derrota os engolisse por completo. A ambição cega deles, a arrogância de quem ainda se considera senhor do mundo, era quase caricatural. Um eco do mal que Atami tinha passado anos tentando aniquilar. O primeiro confronto é breve, brutal, e estabelece o tom. Atami não negocia. Ele é a personificação da retaliação gélida. A tentativa inicial dos nazistas de simplesmente roubar o ouro desencadeia uma reação em cadeia. Não é vingança no sentido passional, é um ajuste de contas necessário, como consertar uma engrenagem quebrada. O ouro se torna o catalisador, mas a verdadeira missão de Atami, aquele impulso primal de sobrevivência e justiça, é despertada. O que se segue é uma sequência de eventos que beira o mito. Atami, munido de ferramentas de mineração e um conhecimento íntimo do terreno ártico, um cenário que se torna um personagem por si só, com suas vastas extensões nevadas e a ameaça constante do frio, transforma a paisagem em sua arma. Ele não é um super-herói de quadrinhos. Ele é a personificação da resiliência finlandesa, a teimosia levada à perfeição letal. Assistimos a cenas que remetem à dureza dos filmes de guerra antigos, onde a sobrevivência era o único roteiro, mas com uma coreografia moderna de ação. Há a engenhosidade de usar o ambiente, os poços de mineração, as explosões controladas, a própria neve, contra aqueles que se acham superiores por vestirem uniformes de um império em ruínas. Os nazistas, por sua vez, mostram a decadência moral da sua causa. Eles recorrem a métodos cada vez mais desesperados e cruéis, o que apenas solidifica a convicção de Atami. O líder deles, ao ver seus homens dizimados por aquele fantasma silencioso, tenta usar os reféns. A única conexão humana que Atami ainda parece ter, uma jovem que ele resgatou, como isca. É nesse ponto que a disputa se torna pessoal, um despertar do instinto protetor que ele tentava manter adormecido sob camadas de gelo e trauma. A jornada de volta à civilização, com o ouro e os nazistas mortos, é a verdadeira prova de fogo. Não é apenas derrubar os inimigos, é carregar o fardo da violência, mas com a certeza de que a paz, se conquistada, será merecida. O final, com a Atami finalmente livre da ameaça imediata, deixando para trás o rastro de destruição que ele foi forçado a criar, não é um final feliz, mas sim um final resoluto. A solidão retorna, mas agora ela é temperada pela satisfação sombria de quem cumpriu sua palavra.
seja para consigo mesmo ou para com os mortos que ele deixou no campo de batalha anterior. A estrada do ouro terminou, mas a estrada para o esquecimento continua, pavimentada com os corpos de seus perseguidores. A vastidão branca da Lapônia, tão belamente implacável, não era apenas um pano de fundo. Era um espelho da alma de Aatami. Seus movimentos eram econômicos, cada passo medido contra a neve fofa, um reflexo de anos treinando o corpo a desperdiçar o mínimo de energia. Uma lição aprendida nas trincheiras da guerra mais fria que a Europa já vira. O ouro, embrulhado precariamente, pesava menos que o chumbo nos ombros de um homem carregado de memórias. Os soldados da SS, por outro lado, eram um estudo em declínio. Seus uniformes, outrora símbolos de ordem e terror, agora estavam manchados pela lama do fracasso e pela fuligem da retirada apressada. O comandante, cujo nome é irrelevante diante de sua função de catalisador do mal, exibia uma vaidade persistente. Ele era o tipo de homem que, mesmo vendo seus planos desmoronarem, ainda acreditava na superioridade inerente de sua ideologia. Talvez sua inspiração viesse de filmes de propaganda ultrapassados, onde a força bruta sempre triunfava sobre a resistência singular. O que se desenrolava não era apenas uma caçada, mas uma série de armadilhas elaboradas, um espetáculo de engenhosidade primitiva. Aatami não usava granadas de ponta de lança. Ele usava a própria física do ambiente ártico. Pense na paciência de um garimpeiro, que escava pacientemente, mas aplique essa paciência à arte de esperar o momento exato em que um grupo de homens confiantes demais pisa na armadilha de gelo cuidadosamente escondida. Havia uma frieza quase científica em como ele isolava, caçava e eliminava cada membro do pelotão, tratando-os como pragas a serem erradicadas antes que pudessem contaminar a paz que ele tentava construir. Quando a jovem, a única testemunha e refém que por um breve momento humanizou a Aatami, foi trazida ao jogo, a máscara do homem imortal rachou. Não era o ouro em jogo, era a falha em proteger a inocência. Isso ressoava com a tragédia silenciosa que deve ter consumido a Aatami após a guerra, a sensação de ter sobrevivido a tudo, apenas para falhar na manutenção da ordem básica do mundo. O instinto protetor despertou um fogo mais vivo do que o rancor da guerra. Ele se lembrava, talvez, de camaradas caídos que poderiam ter sido salvos, e agora tinha uma chance de reescrever esse pequeno capítulo da sua história pessoal. Os confrontos finais eram menos sobre combate e mais sobre aniquilação inevitável. O soldado finlandês, com sua lendária tenacidade que o cinema muitas vezes retrata de forma simplificada, aqui se manifesta como uma força da natureza. Ele não sucumbe ao cansaço. Ele o transforma em fúria focada. Os nazistas, acostumados a lutar contra exércitos organizados, tropeçavam contra a invisibilidade letal de um homem que não tinha nada a perder e tudo a proteger. Ao final, enquanto Aatami segue seu caminho solitário, o ouro parece quase secundário. Ele não carrega uma fortuna. Ele carrega a prova de que a injustiça, quando confrontada com uma determinação absoluta e um conhecimento íntimo do terreno, sempre cederá. O silêncio que ele tanto buscava não veio como conforto, mas como o eco da destruição que ele teve de orquestrar. É a paz amarga de quem percebe que para manter a vida, às vezes é preciso se tornar o monstro que se jurou destruir. Um tema recorrente nos dramas mais profundos sobre a experiência de guerra, onde o herói e o algoz se tornam perigosamente indistinguíveis. A neve, fina e cortante, não era apenas um obstáculo. Era o cenário predileto de Aatami, o lugar onde sua lenda de sobrevivente se cimentou. Ele se movia com a fluidez de um predador que aprendeu a respeitar o frio, um respeito que os invasores nunca teriam. Seus olhos, que viram tantas paisagens virarem cemitérios, agora estavam fixos na linha do horizonte, buscando não a ameaça imediata, mas o próximo ponto de vantagem tática. Aatami não era um ator. Ele era uma força geológica em movimento. Os nazistas, em sua corrida desesperada,
pareciam caricaturas grotescas da ambição militarista. Seu líder, um homem consumido pela necessidade de provar sua autoridade mesmo diante da derrota iminente, agia como um diretor de cinema fracassado, forçando cenas de bravata que só serviam para acelerar sua queda. A inspiração deles, se é que se pode chamar assim, parecia vir de uma visão míope de glória, desprovida da realidade crua que a Atami carregava em cada cicatriz. Eles representavam o barulho vazio contra o silêncio eficiente do finlandês. O clímax da perseguição se desenrola com a brutalidade de um conto de fadas sombrio. A Atami utiliza os túneis da mina abandonada não como esconderijos, mas como gargantas onde ele engole seus perseguidores. A engenharia de sua vingança é metódica, quase artística. Um fio de dinamite aqui, um colapso de terra ali. É a sabedoria prática do trabalhador rural, combinada com a precisão letal de quem aprendeu a mirar no ponto vital sob pressão extrema. Não há hesitação, pois hesitar seria um luxo que a guerra lhe negou. A relação com a jovem refém, embora breve, é o ponto de inflexão emocional. Ela é o contraste vívido entre a vida que ele defende e a morte que ele espalha. Quando ele a protege, vemos um vislumbre do homem que existia antes da guerra, talvez um lenhador, um agricultor pacífico, forçado a se tornar o espectro da vingança. A dor dele ao vê-la em perigo não é a raiva cega, mas a responsabilidade súbita de quem percebe que nem toda batalha termina quando o armistício é assinado. O combate final contra o comandante nazista é despojado de qualquer honra militar. É uma luta pela posse, pelo direito de existir em paz. Não há discursos, apenas o som do metal raspando contra a pedra e o esforço desesperado de quem luta para manter o controle de algo que já lhe foi roubado. Atami, mesmo ferido, demonstra uma capacidade de recuperação quase sobrenatural, um testemunho de sua constituição física e, mais ainda, de sua vontade inabalável. Ao fim, quando o seu último corpo tomba na neve, não há celebração. Atami não se senta para admirar o ouro. Ele simplesmente se levanta, ajusta sua mochila e segue adiante. A satisfação não é a riqueza material, mas a restauração de um equilíbrio tênue. Ele não retorna como herói glorioso, mas como um sobrevivente exausto, carregando o peso de ter feito o que era necessário. A vastidão finlandesa o engole novamente, e o silêncio que o recebe é o som da sua própria sobrevivência, um som pesado, mas profundamente merecido. A estrada continua, mas agora, pelo menos por um momento, ela é só dele. A jornada de volta à relativa segurança da fronteira não é marcada por velocidade, mas por uma vigilância incessante. A Atami, agora com o ouro pesado e a certeza de que o rastro de sangue deixado para trás poderia atrair mais atenção indesejada, move-se com a cautela de quem sabe que o mal, uma vez despertado, raramente se extingue completamente. Ele sabe que os ecos daquele massacre chegarão aos ouvidos de outros burocratas da morte que ainda se escondem na floresta ou nos postos avançados alemães em desordem. Ele trata seus ferimentos com um pragmatismo quase doloroso. Não há pomadas modernas ou bandagens limpas. Há o uso de ervas colhidas às pressas e a pressão fria da neve sobre as feridas, um lembrete constante do preço da sua defesa. Essa autossuficiência, forjada na necessidade de confiar apenas em si mesmo durante a guerra, é o que o torna invencível no confronto com um inimigo que depende de logística e hierarquia. A Atami é a antítese da máquina de guerra. Ele é o indivíduo resiliente. A figura da jovem, libertada do cativeiro, torna-se um peso moral diferente para a Atami. Ele a conduz com a discrição de quem tenta devolver algo precioso a um mundo que não pediu por essa violência. Ela, testemunha do horror imposto por ele mesmo como ferramenta de defesa, oscila entre o terror e uma admiração silenciosa pela força implacável que a salvou. Ela representa a ponte frágil para a humanidade que ele tentou enterrar com o ouro. A paisagem, agora sob a luz suave do crepúsculo ártico,
Parece absorver o sangue derramado, mas a memória não é tão maleável. A Atami evita qualquer assentamento, qualquer sinal de comunicação humana, por dias. Ele prefere a companhia dos lobos e do vento cortante à conversa vazia. Ele teme a burocracia da paz mais do que a fúria da batalha, pois a paz exigiria explicações, e suas ações são indizíveis em linguagem civilizada. Quando finalmente se aproxima dos postos de controle finlandeses, já não é mais o mineiro em busca de fortuna, mas o fantasma da guerra que retorna do limbo. Ele entra na aldeia não com a ostentação de quem traz riquezas, mas com a resignação de quem traz provas de um pesadelo. O ouro, agora visível, é recebido com uma reverência cautelosa pelos poucos que ainda se lembram dos feitos do homem imortal. Eles veem nele não um homem rico, mas um homem que sobreviveu àquilo que deveria ter matado qualquer um. A cena final não é de celebração em um banco de Helsinki, mas de um retorno ao isolamento. O ouro é trocado pela garantia de que sua solidão não será mais perturbada. Talvez uma cabana, um pedaço de terra intocada. Atami aceita sua nova realidade. Ele não pode mais pertencer ao mundo que salvou, pois carrega a marca indelével daqueles que precisou destruir. Ele se torna a lenda viva da fronteira. Um guardião taciturno da paz conquistada pelo preço mais alto que um homem pode pagar: sua própria tranquilidade. A estrada do ouro o levou de volta ao único lugar onde ele pode realmente descansar: na fronteira entre a vida e a memória. A troca do ouro, esse metal frio e impassível, por um pedaço de terra no isolamento nórdico, sela o pacto final de Atami com seu destino. Ele não busca luxo. Busca a ausência de interferência, um território onde suas cicatrizes internas possam finalmente se fundir com as do solo sem serem questionadas. A jovem, cujo nome permaneceu em um limbo de gratidão silenciosa, é devidamente encaminhada para um local seguro, longe da estrada que a Atami trilhou. Seu olhar para ele é uma mistura complexa. Nela reside o reconhecimento da brutalidade necessária, o entendimento de que alguns homens devem ser a âncora da violência, para que outros possam sonhar com a paz. A atitude de Atami ao lidar com a fortuna recém-adquirida é um comentário mordaz sobre a futilidade da ganância em contraste com a simplicidade da sobrevivência. Ele não se preocupa com bancos ou investimentos. O ouro é um meio para um fim específico: a manutenção de seu santuário. Cada moeda parece ter sido tingida com o sangue dos nazistas, tornando-a imprópria para o comércio mundano. É quase como se ele estivesse pagando um tributo ao próprio ermo que o protegeu. Os rumores, claro, não demoram a se espalhar, mas na Finlândia daquela época, a figura do homem imortal era tratada com um respeito supersticioso. Quem ousaria perturbar um homem que se provou capaz de eliminar um pelotão da SS como quem varre folhas secas? Os poucos oficiais finlandeses que se deparam com ele após o massacre percebem a seriedade da situação. O nível de destruição é incompatível com um simples assalto de bandidos. Eles entendem que estão diante de algo maior, um remanescente da guerra que se recusa a ser aposentado. Atami é deixado em paz, não por decreto, mas por medo reverencial. Sua nova cabana, erguida com a mesma eficiência com que ele desmontava um inimigo, torna-se seu último campo de batalha pessoal. As paredes de madeira são grossas, o silêncio é profundo. Ele se dedica a tarefas simples: cortar lenha, pescar no lago congelado, buscando na repetição mecânica um bálsamo para a memória hiperativa. A cada golpe de machado, ele tenta cortar os elos com os fantasmas da guerra da continuação e com os espectros dos homens que ele teve que matar naquela estrada de vingança. A emoção que domina a Atami agora não é a raiva, nem o alívio, mas uma resignação melancólica. Ele sobreviveu a tudo que o mundo poderia lhe atirar, mas o custo foi a capacidade de viver plenamente entre os homens. Ele se tornou um anacronismo, um guerreiro cuja única utilidade era a aniquilação, agora sem inimigos para enfrentar. A paz que ele conquistou não é alegre. É o espaço vazio deixado após uma grande explosão, silencioso,
mas ainda carregado de poeira radioativa. Atami Corp, o homem imortal, encontra sua redenção final não em um ato heróico público, mas na capacidade de desaparecer no silêncio da Lapônia, onde suas lendas, se contadas, apenas reforçam a ideia de que alguns homens são feitos para a guerra, e só encontram repouso quando a guerra os deixa em paz, finalmente sós. A solidão escolhida por Atami não é um retiro. É uma sentinela permanente. Ele se instala no limiar da civilização, onde a presença humana é esparsa o suficiente para não exigir conversas, mas presente o bastante para fornecer o vislumbre ocasional de que o mundo, ainda que imperfeito, continua a girar. Seus dias são ritmados pelo sol baixo do Ártico, um ciclo lento que contrasta violentamente com a urgência mortal dos dias passados na Estrada do Ouro. O ouro, guardado sob o assoalho da cabana, torna-se quase uma relíquia macabra, um testemunho silencioso de sua violência necessária. Ele raramente o toca, como se o metal ainda estivesse quente de alguma forma profana. Para Atami, aquele ouro não é riqueza. É um preço pago para que ninguém mais precise se preocupar com ele. Ele comprou sua ausência do mundo. A memória dos nazistas, contudo, insiste em retornar, não como visões de terror, mas como falhas logísticas. Ele repassa mentalmente as táticas, a maneira como poderiam ter se defendido melhor, a arrogância que os tornou previsíveis. Essa análise fria, um resquício de seu treinamento militar de elite, impede que ele relaxe completamente. Um verdadeiro sobrevivente nunca se permite esquecer as lições do campo de batalha, mesmo que o campo de batalha agora seja apenas o seu quintal nevado. Ele observa a natureza com a atenção de um espião. Cada rastro na neve, cada mudança no vento é analisado. Se antes ele lia o terreno para emboscar, agora ele o lê para garantir que não será pego de surpresa por algo muito menor, talvez um urso ou um caçador perdido. Sua existência se resume a manter a vigilância contra o inesperado, pois o previsível, a guerra organizada, já foi resolvido. Houve um momento, ao pescar no gelo, em que Atami permitiu um pensamento sobre o futuro. Um pensamento breve e quase doloroso sobre a possibilidade de um dia não sentir mais a necessidade de verificar se a porta estava trancada 2 vezes. Mas esse vislumbre de esperança se desfez rapidamente. O homem imortal não foi feito para a aposentadoria pacífica. Ele foi forjado para resistir. A paz, para ele, é apenas o intervalo entre as guerras. E ele sabe que o próximo conflito pode não vir com uniformes, mas com a lenta corrosão do tempo e do isolamento. Assim, ele aceita seu papel como uma figura mítica, um guardião silencioso da sua própria sanidade. O ouro permaneceu intacto, o preço da sua paz. E Atami Corp, o homem que se recusou a morrer, senta-se à luz fraca da sua cabana, um monumento vivo à teimosia finlandesa, à espera do único inimigo que ele não pode matar com dinamite ou fuzil. O tempo que passa sobre a alma endurecida. Sua história se encerra não com um adeus dramático, mas com o som constante do vento soprando sobre a tundra, um som que, finalmente, não o incomoda mais. A madeira da cabana rangeva sob o peso da neve que se acumulava. Um som familiar que servia como um contador rítmico para a passagem dos dias. Atami havia domesticado o silêncio, transformando-o de um terror gélido em um aliado reconfortante. Ele olhava para o fogo, não buscando o calor, mas o hipnótico balanço das chamas, um lembrete de que ainda havia energia controlável no mundo, ao contrário da energia caótica que ele havia desenterrado na Estrada do Ouro. O resgate da jovem, embora um ato de bravura singular, deixou uma marca sutil em sua rotina. A necessidade de ler notícias antigas, cartas rasgadas que chegavam esporadicamente com os poucos viajantes, apenas para verificar se havia algum eco de sua breve incursão na sociedade. Ele precisava ter certeza de que sua ação havia sido contida,
que a tempestade de violência havia se dissipado sem se espalhar. O medo de que outros, inspirados pela sua recusa em morrer, tentassem replicar seu feito, era um fardo maior que o peso do ouro. Ele se lembrava dos rostos dos soldados da SS, não com ódio, mas com a frieza de um zoólogo catalogando espécies perigosas. Cada morte era um problema resolvido, e a mente de Atami funcionava assim. Identificar a ameaça, aplicar a solução mais eficiente, eliminar o risco residual. Essa mentalidade, que o manteve vivo durante a guerra e o fez triunfar contra os saqueadores, era o que o impedia de desfrutar da recompensa. Ele estava programado para a guerra. As habilidades que o fizeram famoso nos relatos da frente de batalha, a capacidade de transformar qualquer objeto em arma, a resistência a ferimentos que seriam fatais para outros, agora eram usadas para tarefas domésticas, afiar um cutelo, remendar um buraco no telhado com musgo e resina. Havia uma ironia agridoce nisso. O homem imortal havia se tornado um zelador de sua própria reclusão. O ouro, trancado sob a madeira, representava a única prova material de que o inferno que ele atravessou tinha algum propósito prático. Era a moeda de troca pela sua invisibilidade. Quando ele olhava para o céu estrelado do Ártico, vasto e indiferente, ele não sentia pequenez, mas sim a vastidão de sua própria sobrevivência. Ele era um ponto minúsculo, mas incrivelmente denso, no tecido da existência. Atami nunca procurou redenção nos olhos alheios, mas a encontrou no silêncio absoluto de sua terra. Ele havia honrado a memória de seus camaradas ao sobreviver com integridade, ao não permitir que sua força fosse cooptada pela ganância ou pelo terror. O final desta saga não é uma vitória épica, mas sim a conquista da única coisa que o ouro não podia comprar: o direito de ser esquecido no seu próprio tempo. Ele se tornou parte da paisagem, tão inabalável e silencioso quanto as montanhas congeladas que o guardavam. A névoa do inverno, densa e persistente, cobria a paisagem como um sudário, selando ainda mais a cabana de Atami do mundo exterior. Ele não precisava de janelas abertas para sentir o frio. Ele o sentia em seus ossos, uma memória permanente da guerra. Seus gestos eram lentos, medidos, como se cada movimento exigisse um cálculo exato para não desperdiçar a preciosa energia que o mantinha vivo. A rotina era sua armadura mais recente, mais eficaz do que qualquer colete à prova de balas. Os incidentes com os nazistas haviam se tornado memórias cristalizadas, menos assustadoras agora que estavam distantes, mas ainda necessárias para manter a vigilância aguçada. Ele percebia que a maior ameaça restante não eram os soldados, mas a possibilidade de que o mundo o reivindicasse. A ideia de ser forçado a depor, a ser exibido como um troféu de guerra ou um exemplar da brutalidade necessária, era insuportável. Atami preferia a companhia dos ventos cortantes do que a bajulação vazia dos homens comuns. Ele passava horas observando os padrões de gelo no lago próximo, buscando formas, sombras, qualquer coisa que pudesse se mover de forma errada. Essa observação minuciosa, um hábito cultivado no fragor da batalha, agora era aplicada à pacificação da sua mente. Encontrar padrões no caos natural era uma forma de restaurar a ordem interna. A tranquilidade que ele alcançara não era a ausência de perigo, mas o domínio absoluto sobre sua reação a ele. O ouro continuava lá, um peso silencioso. Ele ocasionalmente o movia, apenas para confirmar sua presença. Um ato de reafirmação tangível de que a violência daquela jornada tinha um fim concreto. No entanto, ele não o tocava com desejo. O metal era a cicatriz que ele precisava ostentar para manter a distância segura. Era o preço pago por sua perpétua exclusão. Atami tinha se tornado um mestre em invisibilidade. Em uma nação ainda em reconstrução, onde a desconfiança era a moeda corrente, ele era a prova viva de que alguns homens simplesmente evaporam após cumprirem seu propósito sombrio. Ele não buscava ser lembrado, mas, ironicamente,
Sua capacidade de sobrevivência o tornava inesquecível para aqueles que sabiam a verdade sobre a da estrada. Ao final do dia, enquanto a escuridão total envolvia sua cabana, Atami acendia um único lampião. A luz amarelada iluminava seu rosto, revelando um homem que não envelhecera em anos, mas em experiências. Ele não sentia remorso pelos que matou. Sentia apenas o cansaço de quem carregou um fardo pesado por muito tempo. A paz que ele alcançou não era felicidade, mas sim o silêncio absoluto de um homem que finalmente havia se livrado de todos os seus devedores, deixando para trás apenas o eco distante de um tiro final na neve. Ele estava finalmente em repouso. Um repouso construído sobre a absoluta aniquilação de qualquer ameaça. A chegada da primavera ártica, com o lento degelo e o retorno tênue da luz solar, trouxe consigo uma nova camada de desafios para Atami. O gelo quebrando no lago era um som alto demais, um ruído agressivo que ameaçava diluir a quietude que ele tão arduamente havia conquistado. O degelo significava que os caminhos que ele usava para se isolar se tornariam transitáveis, e a fronteira entre seu santuário e o mundo exterior ficaria mais porosa. Ele reagiu a isso com um fervor renovado na fortificação de seu espaço. As poucas marcas de sua presença foram suavizadas, troncos derrubados e posicionados para dificultar a aproximação desavisada. A Atami parecia entender que o inimigo mais insidioso era o esquecimento que a natureza impõe. Ele tinha que lutar para permanecer um ponto morto no mapa, um erro geográfico. O ouro, agora, era manuseado com ainda mais desdém. Ele o desenterrou uma última vez, não para contá-lo, mas para jogá-lo em um barril de água fria, como se quisesse lavar o calor do confronto dele. O metal parecia reagir ao toque, refletindo a luz de uma maneira quase acusadora. Ele o guardou em um baú selado com cera, enterrando-o no ponto mais profundo e menos acessível do porão da cabana. Um ato que simbolizava a conclusão de seu contrato com a ganância e a violência. Atami começou a dedicar seu tempo à leitura, encontrando em livros antigos, que ele havia adquirido através dos poucos trocas esporádicas, uma forma de exercitar a mente sem despertar a agressividade. Ele lia sobre história, sobre táticas antigas, não para aprender a lutar, mas para contextualizar o horror que ele havia vivido, para entender se seu sacrifício se encaixava em algum padrão maior da estupidez humana. Essas páginas eram seu novo campo de treinamento, mental em vez de físico. Havia momentos de profunda melancolia, geralmente ao entardecer, quando o céu adquiria tons de lavanda e rosa sobre a vastidão da neve derretida. Nesses instantes fugazes, ele se permitia lembrar dos camaradas que não sobreviveram à guerra, aqueles que morreram com a esperança de que a paz fosse possível. A Atami percebia que, ao garantir o ouro, ele havia cumprido uma promessa não dita, a de que seu sofrimento não seria em vão, que pelo menos uma parte do custo da liberdade seria paga com a moeda que os inimigos mais valorizavam. Ele se tornou uma lenda sussurrada, não mais como o matador implacável, mas como o guardião da fronteira, o homem que os alemães não puderam matar e que nem mesmo a paz conseguia absorver. A Atami Corp, o Homem Imortal, finalmente atingiu a única forma de imortalidade que lhe era acessível, a de se tornar uma parte indissociável da paisagem, uma história que é contada em voz baixa, um lembrete de que a resistência feroz pode, às vezes, ser a única forma de silêncio verdadeiro. A primavera avançada trouxe consigo a promessa de dias longos, mas a Atami não ansiava pelo sol. Ele ansiava pela rotina imutável do inverno que se fora. O fluxo da água corrente do degelo era um ruído constante, um sussurro incessante que parecia querer lhe contar os segredos que a neve havia guardado. Ele observava os riachos borbulhantes, imaginando-os carregando os rastros de sangue e ouro para longe de sua nova vida. A leitura dos livros se tornou uma obsessão metódica. Ele não buscava filosofia, mas sim a descrição exata de como os impérios caíam, como a arrogância sempre precede a ruína. Para a Atami,
A história era um manual de táticas defensivas contra a estupidez humana recorrente. Ele se identificava com os heróis marginais dos contos antigos, aqueles que lutavam sozinhos contra forças esmagadoras, cujas vitórias eram vistas com suspeita pela sociedade que tentavam salvar. Ele começou a manter um diário, não de eventos, mas de observações meteorológicas e da vida selvagem. Era um esforço consciente para treinar a mente a registrar dados neutros, distanciando-se da adrenalina da sobrevivência imediata. O diário era escrito com a mesma caligrafia precisa usada para marcar as armadilhas. Funcional, sem floreios. A emoção residia apenas na ausência dela. A preocupação com a jovem salvaguardada se manifestou de forma indireta. Ele monitorava os poucos comunicados que chegavam, buscando discretamente qualquer menção a um reassentamento de refugiados ou a um novo lar. A certeza de que ela estava segura era o único luxo que ele se permitia, um pequeno ponto de calor em seu mundo gelado. Ele havia cumprido sua dívida humana, e essa conclusão lhe permitia mergulhar ainda mais fundo em seu isolamento autoimposto. O ouro, selado e enterrado, representava o ponto final daquele capítulo de violência. Ele não o temia mais, mas o ignorava ativamente. A verdadeira riqueza, ele percebeu, era a liberdade de não precisar se justificar para ninguém, um luxo que só a completa independência ou a morte podiam conceder. Atami, o homem que sobreviveu ao inferno, agora enfrentava o desafio final. Como viver quando não há mais nada para lutar? Ele se transformou no guardião de sua própria paz. O silêncio da cabana não era mais a ausência de som, mas sim a plenitude de sua própria vontade. Ele era o último homem de pé na estrada da vingança, e sua vitória final era simplesmente continuar existindo, teimosamente, na vastidão silenciosa da Finlândia, onde sua lenda, se contada, era apenas um sussurro de respeito contra o rugido do vento. Com a chegada do verão ártico, com seu sol eterno que se recusa a se pôr, a Atami sente uma pressão diferente. O calor, embora suave em comparação com o sul, é uma intrusão na sua bolha de frio autoimposto. O gelo se foi, revelando a terra lamacenta e úmida, um solo que ele preferiria que permanecesse duro e previsível. A luz constante perturba seu relógio interno, um cronômetro biológico afinado para a escuridão e a vigilância noturna. Ele redobra seus esforços na manutenção da cabana, tratando cada rachadura na madeira como uma potencial brecha na sua defesa mental. O diário de observações meteorológicas se torna mais detalhado, focando na umidade, na taxa de crescimento da vegetação rasteira. Ele estuda o ambiente que se transforma, aprendendo a ler os novos sinais de perigo que a vida vegetal e animal trazem. A floresta, antes um aliado na camuflagem, agora se torna mais densa, oferecendo mais lugares para que olhares curiosos se ocultem. A Atami frequentemente faz longas caminhadas, não por esporte, mas como uma forma de dispersar sua presença. Ele se move por quilômetros, evitando trilhas conhecidas, deixando para trás apenas pegadas esporádicas que se desfazem rapidamente na terra macia. Ele se sente como um fantasma tentando desfazer sua própria materialidade, tentando garantir que sua permanência ali seja a mais etérea possível. A memória da violência, que ele esperava que a solidão apagasse, se manifesta de formas sutis. Ele se pega segurando ferramentas de mineração ou um pedaço de aço improvisado com a força de quem espera um ataque. São micromomentos de tensão, onde o corpo reage antes da mente. Um testemunho da profundidade do trauma que o forçou a ser o homem imortal. Ele não está mais lutando contra os nazistas. Ele está lutando contra a própria programação que eles ativaram nele. O ouro permanece no porão, um segredo pesado que ele raramente considera. Ele percebe que a verdadeira fortuna não era o metal, mas a capacidade de ter sobrevivido à ganância alheia e à sua própria necessidade de retaliação. Aquele ouro é a lápide de sua vida antiga, o epitáfio de um homem que existiu antes da estrada. Ao contemplar o horizonte interminável sob o sol que nunca se põe, a Atami aceita que a paz é uma construção diária, não um estado permanente.
É um ato contínuo de não engajamento. Ele não busca mais o esquecimento, mas sim a aceitação de sua própria singularidade. Ele é um homem que viu o fundo do poço da humanidade e escolheu continuar existindo no limiar. Um guardião silencioso da linha divisória entre o caos do passado e a frágil ordem do presente. Ele permanece, esperando, não por um novo inimigo, mas pela simples constatação de que mais um dia passou sem que ele precisasse pegar em armas. O sol da meia-noite, longo e implacável, banhava Talapônia em uma luz etérea, desprovida das sombras onde Atami se sentia mais seguro. Essa luz perpétua era um desafio à sua natureza. Ele, que aprendera a caçar nas horas mortas da escuridão ártica, sentia-se exposto, como uma criatura noturna forçada à luz do dia. A ausência de noite significava a ausência de um disfarce natural. Sua pele, curtida por invernos rigorosos, parecia agora mais fina sob o brilho incessante. Ele começou a trabalhar com maior intensidade durante as horas mortas simuladas, cobrindo as janelas da cabana com peles grossas e lama seca, criando um crepúsculo artificial para enganar seu relógio interno. Era uma batalha contínua contra o próprio ambiente, um esforço para manter a estrutura mental que a guerra havia esculpido. As leituras se tornaram um refúgio contra a autoobservação. Ele devorava tratados sobre a resistência dos materiais e a geologia da região, buscando uma lógica fria no mundo que desafiava a lógica humana. Se a natureza era previsível em suas leis, ele poderia talvez encontrar uma estabilidade que a humanidade lhe negou. Ele se tornou um estudioso silencioso das pedras, vendo nelas a verdadeira imortalidade, a resistência ao tempo sem a necessidade de violência. Atami desenvolveu uma aversão quase física a qualquer objeto que brilhasse excessivamente. Ele evitava o reflexo da água do degelo, e o ouro, mesmo enterrado, parecia emanar um calor espectral que ele precisava abafar. A ganância que movia os nazistas era uma fraqueza tão fundamental quanto a ingenuidade, e Atami se recusava a carregar o símbolo dessa falha. O ouro era a materialização de tudo o que ele havia destruído, e, portanto, era tóxico. Às vezes, enquanto observava um pássaro migratório, sentia um lampejo de inveja. O pássaro tinha um destino, uma razão para se mover, uma sociedade para a qual retornar. A Atami não tinha para onde ir. Seu lar era o vazio que ele criara ao redor de si. Ele era um ponto de fuga na paisagem, um nó de tenacidade irredutível. O conforto que ele buscava não era alegria, mas sim a ausência de urgência. Ele se movia com a resignação lenta de quem sabe que a luta final não é contra um inimigo visível, mas contra a erosão silenciosa da própria alma. Sua imortalidade não era um dom, mas uma condenação. A de ter que continuar existindo rigorosamente sozinho, no silêncio conquistado a um custo inimaginável. Ele era a prova viva de que sobreviver à guerra é apenas o prelúdio para a mais difícil das batalhas. Sobreviver à paz. A transição para o outono trouxe consigo a bênção tão esperada da escuridão recém-chegada. As noites longas e profundas eram um bálsamo para Atami, permitindo-lhe finalmente se mover com a fluidez predatória que havia se atrofiado sob o sol perpétuo do verão. Ele sentia a tensão em seus ombros diminuir à medida que a luz solar se tornava uma memória distante, substituída pelo azul profundo salpicado de estrelas gélidas que ele reconhecia como velhos conhecidos. Com a volta da noite, Atami reativou sutilmente seus rituais de segurança. Ele não estava esperando um ataque, mas estava preparado para ele com a precisão de um relógio suíço forjado em aço finlandês. Pequenas armadilhas de aviso, quase invisíveis, foram reinstaladas nos perímetros, não para matar, mas para informar. O som de um galho quebrado por um peso inadequado era sua nova forma de comunicação com o mundo. Um aviso cortês. Eu estou aqui, não venha. Sua conexão com os livros mudou. Não era mais sobre a queda de impérios, mas sobre a botânica e a medicina antiga da região.
Ele buscava conhecimento prático para o longo inverno que se anunciava. Um esforço pragmático para garantir que sua autossuficiência não fosse comprometida por uma doença ou uma colheita ruim. A mente de Atami não buscava mais o significado existencial, mas a eficiência da sobrevivência em escala reduzida. A memória da jovem reapareceu em um sonho vívido, um raro desvio da lucidez constante. Ele a viu rindo, um som que ele não ouvia há anos, e por um instante, a Atami sentiu uma pontada de algo parecido com perda, não por tê-la perdido, mas por ter perdido a capacidade de gerar tal som em seu próprio ambiente. Ele acordou abruptamente, o cheiro de fumaça de madeira preenchendo o ar, e passou a próxima hora afiando sua faca, um ato físico para ancorar-se de volta à realidade da sobrevivência. O ouro, ainda selado no porão, era agora quase um artefato arqueológico de sua vida anterior. Ele havia se tornado tão estranho à ideia de riqueza material quanto ao conceito de um aperto de mão amigável. O metal era a prova de que ele havia negociado com o pior da humanidade e saído vitorioso, mas esse triunfo tinha o gosto amargo da solidão permanente. Ao inspecionar o exterior de sua cabana sob a luz fria da lua de outono, Atami se viu envelhecido não pela idade, mas pela compactação da experiência. Seu rosto era uma paisagem de rugas finas, cada linha uma marca de fronteira cruzada ou um inimigo superado. Ele não era mais o homem que se propôs a recuperar o ouro. Ele era o guardião implacável do silêncio. Sua existência se resumia a manter a integridade de seu refúgio, um monumento à recusa em ser destruído, mesmo que isso significasse nunca mais ser completamente humano. O inverno se aproximava, e a Atami estava pronto para abraçar a escuridão, seu verdadeiro e único aliado. O primeiro floco de neve de inverno pousou na testa de Atami enquanto ele observava o horizonte. Um toque gélido que lhe pareceu mais familiar e acolhedor do que qualquer toque humano recente. O retorno da neve não era uma ameaça, mas uma reafirmação de ordem. A vasta extensão branca oferecia a camuflagem perfeita, um lençol imaculado sobre o qual seus movimentos se tornariam novamente indecifráveis. O frio era um purificador, varrendo os vestígios da umidade e da vida excessiva do verão. Sua cabana, agora coberta por uma camada protetora, parecia se fundir ainda mais com a floresta. Atami reforçou as entradas, não com madeira nova, mas com gelo e neve compactada, usando a própria estação como material de construção. Ele se movia com a economia de energia de um predador, que sabe que os recursos são finitos, cada passo calculado para não desperdiçar calor ou esforço. A literatura foi substituída por uma profunda introspecção sobre táticas de sobrevivência em isolamento extremo. Ele começou a memorizar mapas topográficos antigos, traçando rotas de fuga imaginárias, não por medo de um inimigo específico, mas pela crença inabalável de que o perigo, em sua forma mais abstrata, sempre retorna. A mente de Atami era um complexo sistema de alerta precoce, sempre calibrado para o pior cenário possível. O ouro permaneceu inerte. Atami percebeu que sua maior vitória não foi obter o metal, mas sim negligenciá-lo. Ele havia provado a si mesmo que podia resistir à tentação mais poderosa que o movia inicialmente. O metal frio era o peso morto de sua antiga ambição, e ao deixá-lo enterrado, ele demonstrava um desapego quase ascético. A verdadeira riqueza era a de ausência de necessidade. Houve um dia, enquanto ele estava sentado na escuridão da cabana, onde o único som era o estalo da madeira seca, que Atami permitiu-se o luxo de um pensamento sobre o futuro distante, para além da próxima estação. Ele se perguntou se décadas mais tarde, quando seu corpo finalmente sucumbisse, a neve e o gelo guardariam seu segredo. Ele esperava que seu túmulo fosse tão impenetrável quanto seu esconderijo, que a lenda do homem imortal se dissolvesse com ele, sem deixar testemunhas vivas para deturpar o sacrifício.
Ele não era um herói em busca de paz, mas um sobrevivente que havia negociado a paz pelo preço de sua própria alma vibrante. A Atami Corp estava completo em sua incompletude. Ele era a fronteira personificada, duro, inegociável e eternamente vigilante. Enquanto o vento uivava lá fora, ele fechava os olhos, não para dormir, mas para se concentrar na quietude interna que havia conquistado. Sua história não terminaria com um clímax, mas com o lento e inevitável congelamento de um homem que se recusou a ser quebrado. Ele esperava pelo inverno, pois no inverno, o mundo finalmente se calava para ele. A jornada cinematográfica prometida por Sisu, Estrada para a Vingança, ou como alguns já o chamam, Sisu 2, 2025, surge com a sombra imponente do seu antecessor, um filme que redefiniu o conceito de ação brutalista e minimalista. A expectativa recai sobre a capacidade do diretor Jalmari Helander, cujo trabalho anterior demonstrou uma mestria em equilibrar violência estilizada com um coração surpreendentemente resiliente, ecoando a dureza dos filmes de guerra europeus clássicos, mas injetando-lhes uma dose moderna de absurdo satisfatório. O cerne da atração, claro, reside no retorno do personagem principal, o ex-soldado finlandês, cujo nome nunca é totalmente revelado, mas cuja determinação é a própria personificação da palavra finlandesa que dá título à obra. No primeiro filme, acompanhamos a sua saga de sobrevivência contra os nazistas nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial. A narrativa desse provável novo capítulo precisa, portanto, ser muito cuidadosa para não cair na armadilha da repetição vazia. Se o primeiro Sisu era sobre vingança pura, impulsionada pela perda de ouro e pela sobrevivência contra um inimigo historicamente definido, este segundo ato precisa justificar a sua existência através de uma nova motivação igualmente visceral. Assumindo que a trama se desenrola em um período pós-guerra, talvez explorando as cicatrizes psicológicas e as dificuldades de reintegração de um homem treinado apenas para matar, a história pode se aprofundar na ideia de que a violência, uma vez despertada, raramente se acalma. Poderíamos imaginar Sisu sendo arrastado de volta à ação não por um tesouro, mas por uma injustiça pessoal contemporânea, talvez envolvendo antigos camaradas de guerra ou figuras sombrias que se beneficiaram da desordem da época. A força do ator que encarna Sisu, embora discreta na entrega de diálogos, reside na sua fisicalidade e na expressão de uma fadiga existencial que se transforma em fúria calculada. A carreira desse ator, muitas vezes associada a papéis que exigem uma estoicidade quase sobre-humana, é o alicerce sobre o qual Helander constrói a mitologia do personagem. É um testemunho da direção de atores que conseguem extrair performances poderosas do silêncio. Visualmente, espera-se que Helander mantenha a paleta de cores frias e a cinematografia que valoriza os vastos e desolados cenários, provavelmente explorando o Ártico ou as florestas profundas da Finlândia ou Rússia. Se o primeiro filme tinha uma estética que remetia a lendas folclóricas misturadas com o cinema de ação de Sergio Leone, longos planos contemplativos interrompidos por explosões de violência coreografada, este novo Sisu deve expandir esse escopo geográfico ou temático. Talvez a vingança o leve para ambientes mais urbanos ou industrializados, criando um contraste fascinante entre a natureza indomável que moldou Sisu e a civilização que ele não compreende mais. O desafio narrativo é elevar a aposta sem perder a simplicidade brutal que tornou o original um sucesso de culto. A vingança deve ser mais complexa do que apenas matar bandidos. Ela deve ser uma batalha contra a própria ideia de paz. Se o filme se apoiar demais em sequências de ação exageradas, sem a substância emocional do primeiro ato, onde cada ferimento parecia custar uma parte da alma do protagonista, corre o risco de se tornar apenas mais um filme de ação esquecível. No entanto, a confiança reside na visão de Helander. O diretor demonstrou uma inclinação para subverter as expectativas do gênero, transformando o que poderia ser um mero filme de exploração de sobrevivência em um conto de fadas sombrio sobre a resiliência nacional e individual. Sisu.
Estrada para a Vingança precisa ser menos sobre o ouro perdido e mais sobre o preço da paz. E como, para alguns homens, a guerra nunca realmente termina, apenas muda de uniforme. A esperança é que Sisu, o fantasma do passado, consiga desta vez encontrar um silêncio duradouro. A antecipação de um novo mergulho no universo de Sisu reside naquilo que o primeiro filme fez tão bem: transformar a privação em arte marcial. A jornada do personagem, que parecia ter alcançado um ponto final catártico na neve ensanguentada, agora exige uma redefinição do que constitui um alvo digno de sua atenção. Se considerarmos a inspiração que permeia a obra de Helander, podemos traçar paralelos com a tradição do cinema de sobrevivência nórdico, onde o homem é sempre posto à prova pelos elementos e pela sua própria natureza implacável. Não se trata apenas de um homem contra os nazistas, mas de uma força da natureza contra qualquer obstáculo. A descrição física do protagonista, na sua aparente fragilidade e velhice, é um estudo de caso sobre a ilusão. Ele não é forte no sentido muscular tradicional, mas sim no sentido geológico. Ele é feito da mesma rocha fria e inabalável que compõe a paisagem finlandesa. Se o primeiro filme foi uma ode à tenacidade do ouro, um elemento que não se dobra ao calor ou à pressão, o segundo pode ser uma ode à tenacidade da memória. Talvez Sisu esteja sendo forçado a reviver traumas antigos, não por uma ganância material, mas porque o passado se recusa a morrer pacificamente. O arco dramático mais interessante para um Sisu 2 seria aquele que o confronta com um inimigo que não é tão facilmente identificável quanto um pelotão uniformizado. Poderíamos vislumbrar uma narrativa onde ele enfrenta burocratas corruptos, contrabandistas que exploram a miséria pós-guerra, ou até mesmo a sombra de seu próprio governo, que tenta silenciá-lo para preservar uma imagem de ordem que ele sabe ser falsa. Esta transição de inimigo externo para um sistema opressor exigiria uma mudança na sua metodologia de combate. O primeiro Sisu era um predador. O segundo, Sisu, teria que se tornar um espectro, operando nas margens da sociedade que ele ajudou a salvar. A direção de Helander, conhecida por sua precisão quase cirúrgica, precisará calibrar a escala. O primeiro filme era claustrofóbico, apesar dos cenários abertos. A ameaça era sempre palpável. Para manter o impacto, o novo filme não pode simplesmente aumentar o número de inimigos ou a magnitude das explosões. Precisa sim aprofundar a emoção crua. Queremos ver o custo psicológico renovado. Se ele perde algo pequeno desta vez, um objeto de valor sentimental, talvez uma fotografia gasta, a reação deve ser desproporcionalmente violenta, ressaltando que, para Sisu, qualquer perda é uma réplica do horror original. A química silenciosa entre Sisu e o ambiente é outro pilar. A paisagem finlandesa, muitas vezes retratada como bela, aqui serve como cúmplice e como arma. Espera-se que o novo filme explore diferentes geografias frias, talvez o gelo traiçoeiro do Báltico ou a vastidão silenciosa da Sibéria, forçando Sisu a adaptar suas táticas de sobrevivência ao novo terreno. Essa adaptação é crucial. Um herói que não evolui, mesmo que minimamente, torna-se uma caricatura. A verdadeira força de Sisu reside na sua capacidade de transformar o ambiente hostil em seu aliado mais letal. E isso precisa ser demonstrado em novos contextos ambientais. A jornada para a vingança, ou redenção, é menos sobre o destino e mais sobre a maneira incrivelmente criativa e dolorosa com que ele destrói tudo que cruza seu caminho. A continuidade da saga de Sisu exige uma introspecção sobre o que significa carregar o peso de atos heróicos não reconhecidos. O primeiro filme estabeleceu um arquétipo: o homem que sobrevive porque se recusa a aceitar a morte como opção lógica. Para Sisu, Estrada para a Vingança, o foco deve migrar da sobrevivência física para a sobrevivência da alma em um mundo que tenta apagá-lo ou cooptá-lo. A performance do ator, que se apoia em maneirismos sutis, a forma como ele segura uma ferramenta, o ritmo de sua respiração forçada após um ferimento grave,
precisa ser ainda mais refinada. Ele não pode mais ser apenas o ex-soldado. Ele deve encarnar o espectro de uma era esquecida, um anacronismo violento na modernidade. Se Highlander se inspirar em narrativas onde o herói é caçado por aqueles que temem a verdade que ele representa, o enredo ganha uma camada de suspense político. Imagine Sisu sendo forçado a se mover sob o olhar de serviços de inteligência cautelosos, que veem nele não um sobrevivente, mas um passivo perigoso. Essa caçada institucionalizada exigiria um Sisu mais tático, menos propenso à confrontação direta e mais inclinado à engenharia de armadilhas complexas. A lentidão deliberada com que ele se move no início do filme, contrastando com a velocidade estonteante de sua retaliação, se torna um elemento psicológico. Ele está avaliando, calculando a destruição necessária para restaurar um equilíbrio perdido. A emoção central do segundo filme, se bem explorada, deve ser a solidão extrema. Enquanto no primeiro filme ele tinha um objetivo claro, proteger o ouro, agora ele pode estar buscando um propósito, talvez a busca por um último vestígio de humanidade, ou por um lugar onde ele possa finalmente descansar sem ser perturbado. Essa busca pode levá-lo a interagir brevemente com personagens periféricos, talvez uma jovem órfã ou uma velha curandeira. Indivíduos marginalizados que, como ele, vivem à margem da sociedade pós-guerra. Essas breves conexões, se estabelecidas, serviriam apenas para aumentar o impacto emocional de sua eventual partida, reforçando a ideia de que ele é incapaz de pertencer. A direção de arte e o design de som serão fundamentais para sustentar essa atmosfera. O silêncio nos filmes de Highlander nunca é vazio. Ele está carregado de ameaça iminente, seja o ranger da madeira congelada ou o som distante de um motor de tanque. Em Sisu 2, poderíamos esperar uma paleta de cores ligeiramente mais escura, talvez incorporando a fuligem industrial ou o cinza opressor da burocracia, contrastando com os brancos e azuis puros do primeiro filme. A trilha sonora, que no original era esparsa e pontuada por explosões orquestrais de tensão, deve se tornar mais melancólica, ecoando a perda e a inevitabilidade do conflito perpétuo do protagonista. O sucesso de Sisu. Estrada para a Vingança dependerá de sua fiabilidade em honrar a simplicidade brutal do original enquanto introduz uma sofisticação temática. Não se trata apenas de matar mais inimigos. Trata-se de entender por que Sisu continua a lutar quando o mundo ao seu redor tenta seguir em frente. Ele é o guardião da memória da guerra, e sua jornada é um lembrete sangrento de que algumas dívidas nunca são pagas, apenas transferidas para a próxima geração de vilões. A autenticidade do filme residirá em manter o personagem fundamentalmente incompreendido e implacável, um ícone silencioso da resistência humana mais primária. A transição temática de um tesouro roubado para uma dívida moral não resolvida impõe uma nova camada de complexidade à jornada do protagonista. Se no primeiro capítulo, Sisu era movido por um impulso quase animal de recuperar o que era seu, o motor narrativo de Sisu 2 precisa ser mais filosófico, embora executado com a mesma eficácia física. A vingança, neste novo contexto, pode se manifestar como uma purificação, um ato necessário para limpar o terreno de elementos que corromperam a memória dos sacrifícios feitos durante a guerra. É a limpeza de um legado. A figura do ator principal, desprovida de maneirismos exagerados, ganha ainda mais profundidade quando consideramos a influência de lendas do cinema de ação minimalista, onde a fala é substituída pela ação determinante. Pensemos na estoicidade de certos samurais cinematográficos, ou mesmo em personagens de faroestes pioneiros que atravessam paisagens implacáveis. O corpo de Sisu se torna o roteiro. Cada cicatriz é uma página virada. Espera-se que este novo filme explore ferimentos mais profundos, não apenas cortes e balas, mas talvez uma lesão que afete sua mobilidade de maneira sutil, forçando-o a depender mais da inteligência do que da força bruta. Um desafio significativo para um personagem que se destacou pela resistência física invencível. Já o Mari Highlander, ao lidar com um segundo ato,
precisa resistir à tentação de expandir o elenco de coadjuvantes de forma significativa. A magia do primeiro filme residia no isolamento de Sisu. Introduzir muitos personagens com diálogos expositivos enfraqueceria a aura mítica que o cerca. As interações devem ser esporádicas, intensas e com um custo elevado. Se houver um novo aliado, ele deve ser alguém tão quebrado ou marginalizado quanto Sisu, uma alma gêmea na exclusão, e não um mentor ou um interesse romântico convencional. O foco precisa permanecer na solidão operacional do herói. A ambientação, um fator crucial na construção do tom, provavelmente se deslocará para cenários onde o inverno é igualmente opressor, mas com uma infraestrutura humana mais presente, embora decadente. Talvez uma cidade portuária no Báltico ou uma antiga base militar abandonada. A presença da arquitetura humana decadente servirá como um espelho para o estado interior de Sisu. Uma estrutura que foi forte, mas que agora está em ruínas devido à negligência e à corrupção. O contraste entre a natureza imutável e as construções humanas falíveis reforçará a ideia de que Sisu pertence à primeira categoria. A crítica mais importante a ser endereçada a Sisu. Estrada para a vingança é garantir que a violência possua peso ético. Se no primeiro filme matava nazistas, o que justifica a matança agora? A justificativa precisa ser tão clara e moralmente irrefutável, do ponto de vista do personagem, que o espectador não hesite em torcer por ele. Essa justificativa, uma vez estabelecida, deve ser a linha de força que permeia cada sequência de ação, transformando o filme de um espetáculo de carnificina em uma ode à justiça elemental, aquela que a lei formal falhou em entregar. O sucesso estará em fazer o público sentir que naquele universo, Sisu é a única forma viável de ordem. A continuação da saga exige que o espectador aceite que a redenção para Sisu talvez não seja a paz, mas sim a conclusão implacável de um ciclo de violência autoimposto. A carreira do ator, com sua propensão a papéis que exigem uma economia expressiva, sugere que o público está preparado para interpretar a dor através de microexpressões faciais e da postura corporal. O que se espera deste segundo filme é uma exploração mais aprofundada da sua capacidade de adaptação psicológica. O Sisu do primeiro filme era reativo. O Sisu de 2025 precisa ser proativo em sua vingança, antecipando as jogadas de um inimigo mais astuto e menos unidimensional. Se Helander optar por um inimigo que represente a negação do passado, talvez agentes secretos que foram encarregados de apagar os rastros de atrocidades cometidas durante a guerra, isso forneceria o pano de fundo perfeito para um confronto entre a memória encarnada, Sisu, e o esquecimento institucionalizado. A emoção central, então, não seria apenas raiva, mas sim um profundo sentimento de dever fúnebre, honrando os mortos através da destruição daqueles que tentam silenciá-los. A cinematografia deve continuar a explorar o conceito de espaço como opressor. Se o primeiro filme utilizou a vastidão nevada para isolar Sisu, o novo cenário, talvez as paisagens cinzentas do pós-guerra industrializado, deve isolá-lo através da multidão. Estar cercado de pessoas que o ignoram ou o temem cria uma solidão diferente, mais sufocante. A câmera deve, então, frequentemente focar em Sisu como um ponto pequeno e resiliente em um mar de conformidade. O ritmo do filme deve ser uma dança calculada entre a lentidão meditativa e a explosão súbita de fúria. Precisamos ver Sisu utilizando seu ambiente de maneiras ainda mais inventivas. Se antes ele usava explosivos e ferramentas rústicas, agora ele pode precisar dominar a engenharia reversa de tecnologia soviética ou alemã abandonada, demonstrando que seu conhecimento de guerra transcende uma única ideologia e se torna uma sabedoria puramente destrutiva. O verdadeiro desafio dramático para Helander será manter a empatia do público. A violência extrema corre o risco de se tornar vazia se não for ancorada na motivação. A jornada para a vingança precisa ser pintada com tons de sacrifício pessoal renovado.
Cada ato de violência deve parecer um peso adicional sobre Sisu. Um passo inevitável que o afasta ainda mais de qualquer possibilidade de uma vida normal. Ele não busca mais ouro. Ele busca a exaustão final, o momento em que não haverá mais nada para o qual se vingar. Este Sisu 2 promete ser menos sobre a ação de um homem contra o mal e mais sobre a tragédia de um homem que é forçado a ser a encarnação da retribuição em um mundo que prefere esquecer os seus pecados. A expectativa para Sisu. Estrada para venir para a vingança reside na capacidade de Jalmari Helander em reintroduzir um personagem que opera fora das convenções narrativas modernas. Sisu não é um super-herói. Ele é uma manifestação da teimosia histórica finlandesa, um conceito cultural que transcende a necessidade de diálogos longos ou justificativas complexas. A performance do ator, que se baseia em uma estoicidade quase inorgânica, deve agora transmitir uma camada de exaustão acumulada. Se no primeiro filme ele era um motor movido a ouro e raiva primária, agora ele deve parecer movido pela inércia de sua própria lenda. O público espera ver um homem que luta não porque quer vencer, mas porque parar de lutar é impossível para sua constituição. Um desenvolvimento interessante seria se Sisu se deparasse com um inimigo que o reconhece e que entende sua mitologia. Talvez um ex-oficial alemão, um sobrevivente da mesma unidade que ele dizimou. Agora vivendo sob uma nova identidade e desfrutando do conforto que Sisu não permite a si mesmo. Este antagonista não seria apenas uma ameaça física, mas um espelho irônico. Alguém que se beneficiou da desordem da guerra e que representa tudo o que Sisu despreza. A capacidade de se adaptar e prosperar através da desonra. Esse confronto seria menos sobre força bruta e mais sobre a guerra psicológica de quem carrega o fardo do passado com mais dignidade. A ambientação precisa refletir essa nova batalha interna. Se a neve era a tela para a violência do primeiro filme, o novo cenário deve ser mais corrosivo. Pensemos em paisagens industriais abandonadas, onde o metal enferrujado e o concreto em decomposição oferecem um arsenal diferente. Sisu teria que se tornar mais engenhoso com materiais artificiais e menos dependente da hostilidade da natureza. Essa mudança forçaria o espectador a reavaliar suas expectativas sobre suas habilidades de sobrevivência, mostrando que sua aptidão reside na destruição, independentemente do meio. Em termos de tom, Helander deve evitar a armadilha do espetáculo inflacionado. A violência deve manter sua qualidade orgânica e visceral. Cada golpe desferido por Sisu, e cada ferimento que ele absorve, deve parecer um evento de alto custo. Se ele usar uma nova arma ou tática, ela deve surgir de uma necessidade imediata e desesperada, e não de um desejo de impressionar. O som ambiente desempenhará um papel crucial. O ranger metálico, o gotejar lento em um túnel frio, a respiração áspera do protagonista. Todos estes elementos devem narrar a história que ele se recusa a contar com palavras. A essência de Sisu. Estrada para a vingança deve ser a exploração da permanência do trauma. Sisu é a prova viva de que a guerra não termina com a assinatura de um armistício. Ela se internaliza e exige sacrifícios contínuos. Ele não é um herói em busca